O perfeito louvor traz força. Primeiro, para glorificar o nome de Deus. Segundo, para te fortalecer. Esse é o tema do nosso devocional de hoje, que tem um pouquinho a ver com o devocional de ontem. Vamos ler então o Salmo 8. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus. Da boca de pequeninos e de bebês fizeste brotar força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Eu já tinha explicado isso aqui. Como que o bebê, ele, de alguma maneira, ele cala os inimigos de Deus? Ora, simplesmente o ato de chorar já é fruto de uma inteligência fenomenal, divina, para explicar como um ser tão complexo e inteligente veio à existência. Não tem como você olhar para um bebezinho e não supor, logicamente, que Deus fez aquele bebezinho. Ou seja, não é nem necessário um pregador com uma linguagem complexa, não, para provar a existência de Deus. Um bebê chorando já testifica que Deus está sentado no trono. Por isso, Davi vai dizer isso. Um bebezinho, quando ele chora, ele cala a boca dos ímpios. Entretanto, Jesus, lá no Novo Testamento, Jesus faz citação deste texto com uma leve alteração. Ele diz assim, olha, da boca de pequeninos suscitaste perfeito louvor. Por quê? Porque é a mesma coisa. Louvor é força. Força nós temos quando nós louvamos a Deus, quando nós agradecemos a Deus, quando nós cultivamos um coração grato. Isso, em primeiro lugar, é visto, como eu citei para vocês lá a história de Paulo e Silas, lembra? O texto bíblico declara que eles estavam presos, e mesmo presos, algemados, de maneira injusta, eles louvavam a Deus. Cadeias se romperam. Então, primeiro, isso é um testemunho para Deus, acerca de Deus, da existência de Deus para os ímpios. Quando nós louvamos a Deus em meio à angústia, as pessoas olham para nós e veem algo diferente. E isso testifica acerca do nosso Criador. Acho que eu já contei aqui para vocês, quando o meu filho nasceu com um caroço na cabeça, a gente pensando que ele ia morrer. Mas a gente estava confiante em Deus, a gente achava que ele ia morrer. Isso não significa que a gente não tinha fé em Deus, mas a gente achava que que Deus queria levá-lo. E mesmo assim, nós estávamos ali, angustiados por dentro, e a médica olhou para a gente e falou, nossa, vocês estão tão bem diante dessa circunstância. E eu pensei, nossa, eu estou arrebentado. Mas, de alguma maneira, a gente transmitia paz. Então, quando você confia em Deus, sabe que Deus está no controle da sua vida, você o exalta. Porque eu lembro, meu filho nasceu na segunda, e a angústia foi até quarta-feira. E eu lembro que, assim, eu estava angustiado, mas em nenhum momento eu estava com incredulidade, achando que Deus não me amava, que aquilo era injusto. Por que Deus? Em nenhum momento eu perguntei por quê. Porque eu sabia, somos pecadores, todos nós poderíamos morrer, todos nós somos culpados. Então, eu estava muito firme em relação à minha fé. E essa segurança foi transmitida à doutora. Então, quando nós, em meio às angústias, nós nos mantemos firmes, louvando a Deus, isso é força para exaltar o nome do Senhor diante de todos os homens, para que o nome de Deus seja glorificado, como foi no caso de Jó, lembra? O diabo falou, ele te louva porque ele tem tudo, quero ver na hora da angústia. Então, quando nós buscamos a Deus, mesmo sem ter nada, nós estamos dando um testemunho para o mundo. O nosso Deus nos é melhor do que tudo que existe neste mundo. Nós não precisamos ser subornados para glorificar o nosso Deus. É um grande testemunho quando nós o louvamos, mesmo em meio às circunstâncias mais terríveis. Isso é força. Mas em segundo lugar, é força para nós mesmos. Quando em meio à angústia você louva a Deus, você é cheio do Espírito Santo. Quando você agradece a Deus, diante de todas as circunstâncias, quando você cultiva, sabe, um coração grato no seu trabalho, ao invés de ficar reclamando do seu trabalho, de levantar de manhã dizendo, mais um dia de trabalho. Sabe quando você faz isso? Você está pecando contra Deus. Ele deu o seu trabalho. Onde você está hoje na sua família? Qual o tipo de família que você tem? Ele te colocou aí. Então, quando você murmura o tempo inteiro, quando você reclama, você se enfraquece, porque você se distancia de Deus nesse momento. Mas quando você agradece a Deus, quando você glorifica a Deus por tudo que Deus tem feito, quando você confia em Deus, está vendo? Quando eu falo aqui em louvar, não é apenas cantar, é uma atitude de louvor, é uma atitude de gratidão. Então, quando você louva a Deus, tem essa atitude de gratidão, você é cheio do Espírito Santo, da alegria de Deus, do Espírito de Deus que há de te fortalecer, como a Escritura declara, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, como eu disse ontem, todos nós devemos louvar a Deus, todo ser que respira, louve a Deus. Não importa a sua circunstância, louve a Deus, glorifique o Senhor por tudo que Deus tem feito na sua vida, ao invés de reclamar. Por quê? O louvor é força. Louvor a Deus é força para glorificar o nome do Senhor e nos
fortalecer. Vamos orar? Vamos pedir perdão por todas as vezes que reclamamos, por todas as vezes que, ao invés de cultivar um espírito grato, nós reclamamos e estamos reclamando de Deus, porque Ele não é soberano sobre tudo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pedimos perdão por nossos pecados, principalmente pela ingratidão, pela incredulidade, porque quando estamos reclamando da nossa vida, do nosso salário, da nossa igreja, da nossa família, por quê? Quando perguntamos 300 mil porquês, estamos dizendo isso. O Senhor não é bom o bastante, o Senhor não é gracioso, o Senhor não é justo. Ó Deus, toda a raiz de ingratidão e de desânimo tem a ver com o pecado, Pai. Tem a ver com, Senhor, um distanciamento em relação a Ti. Portanto, nos perdoe. Pai, que cada um desses que estão me ouvindo, cada um dos Teus filhos que estão me ouvindo por todo este mundo, que eles possam, Pai, se arrepender genuinamente e cultivar um espírito grato, cheio de louvor a Ti. Pai, é isso que nós queremos dizer. Bendito seja o Teu nome, porque este é o dia que o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor nos concedeu mais uma vez a oportunidade de viver. E se estamos, ó Deus, em cima ou embaixo, não importa. O Senhor está no controle das nossas vidas, de alguma maneira, cooperando, usando todas as coisas para o nosso bem, para a glória do louvor do Teu santo nome. Por isso nós confiamos em Ti e dizemos, bendito seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Oh, grandioso é o Senhor, o nosso Deus, e as suas misericórdias se renovaram sobre nós. Mais um dia, como poderemos, Pai, não dizer, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louve o Senhor. Faça isso hoje. Bendiga o nome do Senhor. E eu tenho certeza, você vai ter um dia abençoado. Que Deus abençoe. Até amanhã.